Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a utilização de upload no PHP. Os arquivos utilizados na aula de hoje estão disponíveis para download no Moodle. Uma vez feito o download desses arquivos, localizem primeiramente um arquivo chamado base de dados txt, que é o que nós vamos fazer o uso do banco de dados na aula. Abram esse arquivo para que a gente possa ver detalhadamente os seus recursos. No arquivo de script do banco de dados, nós vamos ter a criação de um banco de dados chamado aula 40. Na sequência, iremos utilizar o banco de dados a recém-criado e criaremos uma tabela chamada produto, onde na tabela produto nós encontraremos o campo produto ID, que serve para a identificação do tipo autoincremento, nome do tipo texto com 50 caracteres, descrição do tipo texto com até 1000 caracteres, marca do tipo texto com 50 caracteres, preço do tipo float e imagem, um campo de texto com até 150 caracteres de tamanho. Observem que aqui no campo de imagem nós não iremos armazenar a imagem no banco de dados. Nós vamos realizar o processo de upload para o nosso servidor e depois de realizado o upload, aí nós iremos pegar o nome do arquivo e o nome do arquivo é que nós vamos gravar lá na base de dados. E na última linha nós teremos a definição da chave primário para o campo produto ID. Não esqueçam de executar os comandos SQL no nosso phpMyAdmin. Além do arquivo base de dados, vocês vão encontrar uma pasta dentro do arquivo zipado chamado aula 40. Essa pasta aula 40 vocês podem descompactar dentro da pasta htdocs do XAMPP. Vamos abrir os arquivos dessa estrutura de pastas e analisá-los cada um. Dentro da pasta aula 40 nós encontraremos 3 diretórios. Um diretório chamado imagem, onde nós possuímos aqui uma logo do Bootstrap. Uma pasta chamada JavaScript, que nós teremos os JavaScripts de cada um dos arquivos que nós iremos utilizar na nossa aula. Teremos a pasta Upload. Na pasta Upload é que nós incluiremos os arquivos que serão mandados pelo usuário. Lembrando, como a gente já tinha visto na última aula, sempre que a gente vai receber dados do usuário do nosso sistema para a nossa base de dados ou para o nosso servidor de arquivos, nós devemos tomar muito cuidado, pessoal, porque isso pode abrir margens para ataques. Então, se quando a gente está gravando informações do banco de dados, a gente já tem que ter uma série de cuidados, quando a gente está fazendo upload de arquivos, a gente tem que redobrar mais ainda os cuidados na hora de armazenar eles dentro do servidor. Por padrão, nos servidores que hospedam os sites em PHP, eles não têm as pastas do sistema permissão para a escrita, né, que vai ser necessário para realizar o upload. Ele só tem permissões de leitura. Tá? Então, normalmente, nesses serviços de hospedagem, eles indicam qual é a pasta que possui as permissões também de escrita, tá? Que daí eles conseguem fazer essa restrição num único caminho. Não precisa tratar o sistema inteiro procurando pastas com essas permissões. Quando a gente faz localmente, a gente vai observar que a gente não tem tanto esse controle de leitura e escrita. Qualquer pasta que vocês criem, por padrão ele já vai ter esse padrão de tanto ler arquivos quanto escrever arquivos. Então, para que o sistema fique funcional, vocês devem replicar essa mesma estrutura que estiver disponível lá do nosso servidor de hospedagem, para que a gente possa também fazer funcionar não somente local, mas no servidor onde os arquivos estarão hospedados. Além dessas pastas, nós vamos ter 4 arquivos, onde 2 arquivos já estão prontos. Os arquivos que estão prontos será o form produto, que será utilizado para criar um novo registro de produtos na base de dados. Ele é um arquivo com códigos HTML e também com os códigos JavaScript. Lembrando que a nossa próxima matéria será JavaScript. Então, neste momento, nós ainda não vamos detalhar o uso. Nós somente vamos preparar o PHP para que forneça os dados que o JavaScript está aguardando. Além do arquivo form produto, encontraremos também o arquivo index.php, que será responsável pela exibição dos nossos produtos, e 2 arquivos PHP que estão vazios, o arquivo listar produtos e o arquivo salvar produto.
Então o arquivo listar produto é o que nós vamos utilizar dentro do arquivo index para alimentar informações, enquanto que o arquivo salvar produto será utilizado pelo form produto para coletar as informações do nosso formulário e gravar na base de dados. O que será diferente na nossa estrutura de arquivos utilizadas hoje é que nas outras aulas nós vimos como fazer coletas de informação numa página HTML ou PHP e enviar os dados para uma outra página, para ela realizar o processamento e após realizar o processamento, ela devolver os resultados na tela. A lógica de hoje vai ser diferente, porque nós não vamos pegar esses dados, jogar para o servidor, esperar uma resposta para depois fazer alguma coisa. Nós vamos começar a trabalhar aqui com requisições do tipo assíncrona. O que é uma requisição assíncrona? Que a gente pode fazer a abertura inicial da página sem precisar esperar todo o processamento dela e depois disso fazermos uma nova requisição para o servidor sem precisar ficar dando reload na nossa página, sem precisar ficar apertando o botão atualizar. Então a maneira da gente trabalhar de forma síncrona muda bastante em relação à maneira anterior, então nós vamos ter que não simplesmente ficar jogando dados para um novo arquivo. A gente vai ter que ficar vendo essas requisições assíncronas através da inspeção do nosso código-fonte da nossa página. Nós vamos ver com mais detalhes como é que a gente vai proceder. Os resultados visuais que nós temos até o momento dos dois arquivos index.php é este. E no botão index.php nós encontraremos um botão que vai levar um atalho até o arquivo formproduto.php. Nós vamos começar fazendo a parte de salvar os produtos na nossa base de dados. Além de salvar os dados na base, como nós já tínhamos visto nas outras aulas, nós vamos ver também como realizar o processo de upload de uma imagem para dentro do servidor. Nesse caso, nós vamos ter então os campos que vão ser compostos por nome, marca, preço, descrição para o produto e o arquivo da imagem do produto que vai ser utilizado para salvarmos uma imagem no formato JPG. Como a ideia da nossa aula não é focarmos dentro do front-end e somente na parte do back-end do PHP, nós vamos partir aqui de umas premissas. Os arquivos para realização de upload são os arquivos HTML do tipo input type file, como nós já tínhamos visto na matéria de HTML. Neste nosso arquivo, o input file já está configurado para receber apenas imagens JPG e com o tamanho máximo do arquivo de 5 megas. Só que é o seguinte, pessoal, a gente não pode simplesmente configurar uma página na parte do front-end do nosso usuário e não fazer nenhuma verificação lá do lado do servidor, tá? Eu não posso confiar totalmente no meu usuário, até porque as regras de front-end, elas podem ser facilmente burladas. Então eu consigo, por exemplo, estar aguardando um arquivo JPG, filtrar aqui dentro do meu HTML, ó, somente pode arquivos JPG. Mas o nosso usuário vai lá e escolhe um arquivo exe, por exemplo, um arquivo executável, e vai mandar esse arquivo para o nosso servidor. Então lá do lado do servidor, os mesmos filtros que eu fiz no front-end, eu tenho que aplicar também no meu back-end. Eu tenho que ver se o formato de arquivos enviados está correto, eu tenho que verificar se o tamanho do meu arquivo também está correto, para que depois eu possa, de fato, gravar esse arquivo que foi subido para o servidor no local correto. O PHP, ele trabalha com duas pastas. Ele vai trabalhar com uma pasta onde vai ser feito o upload temporário desse meu arquivo. E depois, utilizando os métodos corretos, nós vamos ter que pegar esse upload do meu arquivo que está nessa pasta temporária e ser transportada para o local definitivo. No nosso modelo do sistema, a gente sabe que o local definitivo é na pasta uploads, certo? Então o PHP vai subir para uma pasta temporária e nós manualmente pegaremos esse arquivo, se atender todos os critérios que nós estamos aguardando e a partir dali pegar o arquivo e colocar na pasta correta. Aqui nesses nossos arquivos, nós teremos uma ideia mais clara da divisão de equipes, como nós já tínhamos falado em outras aulas, né? Nós teremos aqui a equipe do front-end que, em tese,
já teria desenvolvido essa página e hoje nós estamos no papel de back-end, né? Então a gente só tem que entrar no consenso para dizer o que o nosso front-end vai mandar e o que o nosso back-end vai receber ou vai responder de volta, tá? Então aqui a gente não entrará em muitos detalhes do como foi feito esse front-end, e sim somente o que é que eles estão aguardando e o que é que nós vamos ter que fornecer de informação. Vamos lá, pessoal, vamos ver quais são as informações que o arquivo Form Produto está aguardando. Então aqui, pessoal, o nosso arquivo Form Produto, que aqui em tese seria desenvolvido pelo nosso time front-end, que ele está dizendo o seguinte: é necessário informar 2 campos JSON. Quais são esses campos? Nós vamos ter o campo status, que pode ser preenchido com sucesso ou erro, e também nós vamos ter que informar um campo chamado mensagem, onde esse campo mensagem pode ter uma string personalizada. Muito bem, então aqui ele está pedindo um arquivo que seja devolvido no formato JSON. Vamos nos aprofundar para saber qual é o formato JSON. JSON, pessoal, vem da sigla JavaScript Object Notation. O que vem a ser então o JSON? É um formato de arquivo para manter e trocar informações legíveis pelas pessoas. O arquivo contém apenas texto, alternativa simples e mais leve do que o XML. É composto por pares de chaves e valores. Exemplo: cidade, valor, Balneário Camboriú, separado por vírgula, país, valor, Brasil. Então observem aqui, pessoal, que o JSON ele vai lembrar bastante aquilo que nós já aprendemos no PHP, que são os arrays associativos, né? A gente pode ter ali um array com várias posições, onde a gente atribui nome para essas posições. Então no JSON é mais ou menos parecido, vai mudar um pouquinho a sintaxe como nós escrevemos o comando, né? Que enquanto lá no nosso PHP a gente vai começar o nosso array associativo com o jogo de colchetes, aqui dentro do nosso JSON, a gente inicia o nosso objeto através de jogo de chaves. Dentro de cada um desses campos eu posso colocar informações de texto, de número, além de poder colocar um array com um conjunto de novas informações. Tá? Então, depois quando a gente for fazer a parte de recuperar dados para que sejam exibidos as informações do produto, a gente vai entrar no modo ali de exibição de array. Mas por enquanto, para deixar mais simples, vamos ver como que ficaria o formato do arquivo que o Form Produto está aguardando, só que ao invés de um array associativo, nós vamos ver em formato JSON. Então, o que o nosso arquivo Form Produto está aguardando é nesse formato, pessoal. Ele está aguardando aqui, ó, como se fosse o array associativo, só que em forma JSON, né? Onde a primeira informação vai ser fornecida através da posição status, e aqui na posição status a gente pode informar ou sucesso ou erro. E a mensagem a gente pode especificar do jeito que a gente quiser. O nosso arquivo Form Produto, como não foi o nosso time que fez, nós nem sabemos detalhadamente o que ele está fazendo. Claro que depois de baixado, vocês podem dar uma olhada nesses arquivos para dar uma fuçada, verificar o que está acontecendo. Mas o foco do nosso vídeo não vai ser esse, vai somente gerar essa informação através do JSON. A vantagem de fazer JSON no PHP é que a gente possui funções dentro do PHP que conseguem converter tranquilamente um array associativo no formato JSON. Então assim, ó, a gente vai se preocupar nem tanto com o JSON, a gente vai se preocupar em montar um array associativo com base naquilo ali. Se der tudo certo, trazer um array associativo com 2 posições, né, a posição status e a posição mensagem, status que pode ser sucesso ou erro e a mensagem que a gente quiser. Então o nosso arquivo Form Produto, ele já está configurado para que a gente informe dados de um novo produto. Dentro do arquivo compactado disponível no Moodle, já possuímos lá 3 arquivos que serão usados para o cadastro de produtos. Na hora da gente escolher aqui a imagem do produto, escolham de acordo com o produto a ser cadastrado. Então o primeiro produto que nós vamos cadastrar é uma Smart TV, na marca XYZ. Vamos colocar aqui uma marca genérica, com o preço, vamos informar que o preço é de 2.000. E vamos colocar aqui a descrição. Smart TV XYZ 40 polegadas. E vamos escolher aqui a imagem da Smart TV.
Ao pressionar o botão salvar produto, vocês vão observar que nada acontece. Ele já fez uma requisição assíncrona para o servidor. Vamos observar aqui no nosso navegador como nós conseguimos listar essas requisições assíncronas. Para visualizar as requisições assíncronas, nós vamos abrir a janela de inspeção do nosso navegador e ir até a aba Rede. Lembrando que aqui eu estou utilizando o Firefox. Nos demais navegadores, o processo é parecido. Vai estar lá com o nome Rede ou então Network. Aqui dentro da nossa aba Rede, nós iremos filtrar as requisições assíncronas através dos objetos XHR. Vamos apertar novamente o botão Salvar e vamos observar que já foi feita uma requisição utilizando o método POST para o arquivo salvar produto. Como o arquivo salvar produto já existe, mas ainda não tem nada configurado, o arquivo fica perdido. Vamos ver o que o arquivo salvar produto está nos respondendo. Ao clicar em cima da requisição salvar produto, nós iremos observar aqui algumas informações. Então observem que ele está mandando informações no formato POST para o arquivo salvar produto e aqui no campo resposta, nós estamos vendo o que o arquivo salvar produto está gerando, que por enquanto está em branco. Vamos já fazer o teste. Vamos voltar no arquivo salvar produto e criar o nosso array associativo com aqueles dois campos necessários, o campo status e o campo mensagem. Abrindo o nosso arquivo salvar produto, que momentaneamente está vazio, iremos iniciar o PHP e por enquanto faremos o seguinte. Criaremos uma nova variável chamada retorno. E nessa variável retorno, vamos informar um array associativo com duas posições. A posição status, que por enquanto nós diremos que está em erro, além da informação de mensagem, que vai dizer nada foi configurado no arquivo. Eu não posso devolver no formato de array associativo do PHP, porque o arquivo form produto está aguardando a resposta através de JSON. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou converter um array associativo para JSON. No arquivo salvar produto, iremos fazer um echo para que o resultado seja exibido na tela no formato JSON. Então para isso utilizaremos a função JSON encode. JSON encode. E dentro de JSON encode, informaremos a nossa variável que contém o array associativo. Todos os recursos utilizados estão na descrição do vídeo. Agora que o nosso arquivo salvar produto já está devolvendo resposta no formato JSON, ao pressionarmos o salvar produto, a página já está preparada para exibir essa informação. Nada foi configurado no arquivo. Observem que foi gerado uma segunda requisição salvar produto. E a nossa resposta é no formato JSON com os dois campos, erro e mensagem. Aqui no Firefox ele já mostra o JSON de maneira desmembrada. Se vocês quiserem observar como realmente o arquivo salvar produto está devolvendo dados, eu posso aqui pressionar o botão bruto. E aí sim, ó, na verdade, essa é a resposta que o nosso arquivo salvar produto está mandando, no formato JSON. Houve a conversão do nosso array associativo para JSON. Então agora que nós já montamos o nosso arquivo salvar produto para enviar as respostas, obviamente que agora nós vamos ter que fazer todos os outros procedimentos do formulário. Coletar informações e salvar na base. Mas antes de coletarmos essas informações, nós vamos partir da ideia de fazer o upload do arquivo. E nós só vamos salvar as informações se o upload do arquivo ocorrer de forma satisfatória. Senão ele não vai salvar nada, tá? Vamos lá, vamos observar como o PHP faz para manipulação de uploads. Para manipulação de uploads, o PHP utiliza a superglobal cifrão underline files. O que é essa superglobal? É um array associativo de itens enviados através do script atual pelo método HTTP POST. Então já de cara observem que para fazer uploads a gente não pode utilizar o método GET, aquele que passa informações através da nossa URL. Tenha certeza que o seu formulário de upload tenha o atributo enctype
E o EncType ele tem que estar com esse valor, pessoal, multipart barra form data. Do contrário, o upload não irá funcionar. Então isso aqui é uma propriedade que deve estar lá no nosso arquivo HTML. Se não fizer isso, não vai funcionar o nosso upload. Vamos observar rapidamente no arquivo form produto para encontrar essa informação. Então, para vocês ficarem cientes, pessoal, na linha 32 do nosso arquivo form produto é onde começa o nosso formulário. E lá no nosso formulário tem essa informação. EncType, multiform data e obrigatoriamente devemos utilizar o método post. Aproveitando que nós estamos no arquivo form produto, vamos observar todos os nomes utilizados no HTML para que a gente possa recuperar as informações de maneira correta. Então, o nosso campo nome do produto foi utilizado o name nome, na marca foi utilizado o name marca, no preço foi utilizado o name preço, sem o C cedilha. Dentro do nosso campo descrição foi utilizado um text area com o name descrição. E dentro do nosso input file foi utilizado o name imagem. Então serão esses os nomes que nós utilizaremos no PHP para recuperar informações. No nosso arquivo salvar produto PHP, iremos voltar aqui para o começo do arquivo, deixaremos aqui alguns espaços e começaremos recuperando o arquivo do upload. Utilizaremos uma variável chamada upload e atribuiremos a superglobal files com a posição imagem, que coincide com o mesmo name utilizado no input file do formulário. Vamos utilizar aqui o vardump e verificar se a informação coletada já está correta. Voltaremos então aqui no nosso arquivo e vamos dar um vardump, onde o vardump vai estar lá, upload, o nome da nossa variável, e nós vamos pará-la por aqui. Nós vamos dar aqui um exit. Lembrando que como nós estamos fazendo requisições assíncronas, não vai adiantar nada a gente ficar atualizando a página do navegador. A gente vai continuar fazendo a verificação dentro do botão salvar produto, que é ele que está configurado para fazer o envio da informação assíncrona. Voltando aqui no nosso navegador, vou apertar novamente o botão salvar produto, para que ele faça uma nova chamada e observar aqui. Vamos diminuir, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, deixar o botão salvar produto e observar o que ele está gerando. Observem que a nossa variável upload, que está recebendo a superglobal files de nome image, ele está gerando essas posições. Vamos detalhar quais são essas posições do array associativo da superglobal files. Então aí na superglobal files nós vamos ter a posição name, que vai retornar o nome original do arquivo na máquina do cliente. Teremos a opção type, que vai informar o tipo MIME do arquivo, se o navegador fornecer essa informação. Vamos ter também a informação de tamanho do arquivo através da posição size. A posição tempName, que é o nome da pasta temporária utilizada no servidor para armazenar o arquivo. A posição error, que vai retornar algum código se não foi feito o upload correto desse arquivo. E full path, que é o caminho completo conforme enviado pelo navegador. Com base nessas informações, nós vamos ter que fazer algumas verificações para saber se o arquivo enviado corresponde com os critérios que nós estamos aguardando. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então fixar que para o arquivo ser válido, ele tem que ser do tipo JPG, e nós vamos fixar que o tamanho máximo do nosso arquivo não deve exceder 5 megabytes. Se isso acontecer, o arquivo não deve ser copiado para o local definitivo do upload e irá retornar a mensagem de erro para o nosso usuário. Todas as nossas definições nós iremos colocar dentro de variáveis. E depois, num segundo momento, nós vamos fazer essas validações e saber se devemos ou não executar o procedimento. Iremos criar uma variável chamada tipo, informando que o tipo de arquivo que nós estamos esperando que seja válido é do tipo image, do tipo JPG. Além do tipo, o tamanho máximo do nosso arquivo será de 5 megas. Porém, pessoal, a informação que vem lá da superglobal é do tamanho do arquivo informado em bytes. Então, para eu converter o tamanho do arquivo em megabytes, eu primeiro tenho que fazer os bytes
converter para kilobytes e depois de kilobytes eu converter para a quantidade de megas. Então, para cada 1024 bytes eu tenho 1 kilobyte. Então, eu teria que fazer 1024 bytes multiplicado por 1024, que daí daria o meu valor em megabytes, vezes a quantidade de megas que eu quero. Nesse caso, 5 megas. Para facilitar o processo, vocês podem utilizar sites que nós encontramos na internet que tem essa conversão de maneira simplificada. Então, depois de procurar na internet pelo termo calculadora de bytes, vocês podem acessar esse site chamado ptcalcword.com. Neste site, vocês vão encontrar aqui um pouco mais abaixo a informação onde nós podemos digitar a quantidade em megabytes. Nós queremos que o nosso arquivo tenha no máximo 5 megabytes de tamanho. E aí, ao nós mudarmos aqui o nosso campo, ele vai fornecer a informação nos outros tamanhos. Então, o nosso tamanho em bytes deve ser 5.242.880 bytes. Eu vou copiar essa informação e colaremos na nossa variável. Vamos colocar aqui um comentário para que a gente não esqueça. Esse tamanho equivale a 5 megabytes. Vamos informar também dentro de uma variável, se for aceito as informações anteriores, aonde que o arquivo definitivo irá ser salvo. Nós iremos criar uma variável chamada arquivo definitivo, onde nessa variável arquivo definitivo nós vamos informar que ele deve ficar na pasta upload e nós vamos manter o mesmo nome original do arquivo. Ponto para fazer a concatenação, e aí nós vamos utilizar upload na posição name. Lembrando que upload é a nossa super global files com o nome do campo que nós estamos recebendo do HTML. Então, na posição name, ele mostra qual é o nome do nosso arquivo. Depois de estabelecidos os nossos critérios, vamos fazer agora as verificações se o arquivo é válido ou não. A primeira configuração será para verificar se o tipo é válido. Então, no tipo válido, nós iremos fazer a utilização de um operador ternário. Se o nosso arquivo recebido através de upload for igual ao formato que nós estamos esperando, a variável irá receber a posição true. Caso contrário, ele irá receber a posição false. Então, aqui agora a análise será o seguinte. Vamos verificar se o upload do arquivo na posição type é igual ao que nós estamos esperando, na variável tipo. Se o nosso tipo for igual ao que foi mandado, nós iremos retornar o valor true para a variável. Caso contrário, a variável será marcada como false. A mesma análise será feita no tamanho do nosso arquivo. Então vamos verificar se o tamanho é válido. Se o tamanho do nosso arquivo for válido, upload na posição size, se for menor ou igual, ele não pode exceder ao tamanho máximo. Ele deve ser igual ou menor ao tamanho máximo. Se essa informação for verdadeira, marcaremos a variável como true. Caso contrário, a informação será marcada como false. Faremos agora a verificação em cima dessas duas variáveis. Se o tipo é válido e se o tamanho é válido. Ambas devem ser true para que ocorra o restante dos procedimentos. Então aqui, pessoal, utilizaremos um if para analisar essas duas condições. Se tipo for válido, que é equivalente a igual a true, lembrando que quando a gente faz a verificação de true, eu posso simplesmente colocar o nome da variável, não preciso colocar igual a true. E além de verificar se o tipo é válido, eu tenho que verificar através do operador lógico e se o tamanho também é válido. Vamos fazer, por enquanto, os retornos já dentro do nosso array associativo. Então, se essas informações forem verdadeiras, eu vou tirar aqui o meu array associativo, colocar aqui para dentro da posição do se for verdadeiro. Se isso aqui acontecer, eu vou dizer a informação sucesso e vou colocar aqui arquivo válido. Lembrando que essa informação é temporária, né? Nós não vamos querer simplesmente
dizer um retorno se o arquivo é válido. Nós vamos executar todos os outros procedimentos. Mas por enquanto, para a gente ver o que está acontecendo, né, pessoal? E aqui, caso contrário, essas informações não sejam verdadeiras, aí sim nós vamos fazer aqui que o nosso retorno seja igual a o status retornando o erro e a nossa mensagem retornando o arquivo não é válido. O arquivo não é válido. Ah, só um detalhe, pessoal. Aqui nós ainda não vamos fazer os retornos, mesmo que estejam corretos, retornando sucesso, porque senão o nosso arquivo for produto, ele já está preparado para que, se foi cadastrado com sucesso um produto, ele redirecione automaticamente para a próxima página. Então, por esse motivo, nos nossos testes iniciais a gente não vai ficar retornando a posição sucesso, ok? Só quando for definitivo. Então aqui, pessoal, mesmo que esteja correto, a gente simplesmente vai colocar a posição de erro para que não haja o redirecionamento. Voltando no nosso navegador, vocês podem fechar momentaneamente a barra de inspeção e apertar o botão salvar produto. Vocês vão observar que aqui, apesar de vermelhinho, está escrito arquivo válido. Se vocês tentarem fazer o upload do arquivo, por exemplo, o arquivo bases, que é um formato TXT, a gente vai ver que vai mostrar a mensagem diferente. Aí na escolha do arquivo, não esqueçam de mudar ali, ao invés de JPG, colocar para todos os arquivos, porque o nosso navegador já está filtrando para o formato correto. Aqui a gente quer escolher um formato errado de propósito para verificar o erro. Então, depois de selecionado o arquivo base de dados TXT, ao salvar o produto, ele vai retornar a mensagem: o arquivo não é válido, justamente porque ele não passou nos filtros que nós estabelecemos. Mas então, se o nosso arquivo for válido, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pegar o arquivo que foi feito o upload para uma pasta temporária e movê-lo para o local definitivo. Vamos ver como que a gente faz esse procedimento. Para realizar esse procedimento, nós vamos utilizar a função moveUploadedFile. Dentro de moveUploadedFile, nós vamos dizer que precisaremos qual é o nome do arquivo que nós vamos enviar e qual é a pasta de destino. Aqui está o exemplo da função moveUploadedFile, o nome do arquivo original e o nome do arquivo de destino. Essa função ela tem um retorno. Se isso ocorreu de forma correta, ela retorna true. Se isso ocorreu de maneira incorreta, ela retorna false. Então, por esse motivo, nós vamos fazer o uso da função moveUploadedFiles dentro de um if. Então, aqui no nosso arquivo, nós faremos o seguinte: se o nosso arquivo for válido, pessoal, nós vamos fazer um novo if. Se a função moveUploadedFile, lembrando que a moveUploadedFile ela vai precisar de duas informações: o arquivo original, que é feito através da variável upload, na posição tempName. TempName é o arquivo temporário. O arquivo temporário vai ter que ser movido para um novo local. Aonde será esse novo local? O arquivo definitivo, para a variável arquivo definitivo. Copiaremos para cá. Se isso aqui ocorrer de forma correta, ele vai retornar um verdadeiro. Então nós vamos colocar aqui, ó, um novo bloco de informações, certo? E colocaremos o nosso retorno aqui dentro desse if. Se não puder ter sido executado corretamente isso, nós retornaremos um novo retorno. Um retorno dizendo: erro, não foi possível salvar o arquivo. Não foi possível salvar o arquivo. E se for verdadeiro, nós vamos ter o retorno: arquivo salvo com sucesso. Arquivo salvo com sucesso. Vamos voltar lá no nosso navegador e fazer um teste. Vamos pegar aqui o arquivo correto. Vamos pegar o arquivo aqui Smart TV e botar em salvar produto. Obviamente ele ainda está dando no vermelhinho erro, que a gente não está fazendo o sucesso, mas ele diz, ó, arquivo salvo com sucesso. Se vocês forem voltar aqui no VS Code, vocês já irão perceber
que o arquivo Smart TV já está disponível dentro da pasta Upload. Então aqui ele já está pegando e salvando um arquivo para o novo local. Só que além dele salvar para o novo local, pessoal, a gente precisa pegar as informações que foram preenchidas no formulário e adicionar isso à nossa base de dados. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, aqui antes do nosso retorno, faremos o processo do que a gente fez nas nossas últimas aulas. Iremos começar aqui fornecendo os dados do nosso arquivo PDO, num array associativo, dizendo qual é a posição do DNS. Isso aqui vocês podem pegar até nas outras aulas, tá, pessoal? É a mesma ideia. Host é o nosso localhost. E o nosso arquivo de banco de dados é feito através de dbname aula 40. Aqui, pessoal, eu estou fazendo de forma um pouquinho mais rápida porque nós já vimos esse processo nos demais vídeos. Aqui é a mesma ideia, tá, pessoal? A mesma ideia. Feito isso, nós vamos começar o nosso PDO. E agora nós vamos preparar o nosso SQL para inserção. Lembrando que aqui, como nós tínhamos visto no último vídeo, faremos um SQL preparado, onde depois nós vamos substituir as informações que são provenientes do nosso formulário. Então aqui faremos um SQL. Insert into produto. Quais são os nossos campos? Nome, marca, preço, descrição e imagem com os valores de campos reservados. Campo reservado nome, campo reservado marca, campo reservado preço, campo reservado descrição e campo reservado imagem. Depois de montado o nosso SQL, vamos fazer a preparação da nossa consulta e depois a substituição das áreas reservadas pelas informações provenientes do nosso formulário. Então armazenaremos na nossa variável consulta o PDO, a preparação do SQL. E agora iremos substituir as informações da nossa consulta através do atributo bindParent. Iremos substituir o campo reservado nome pela informação proveniente do nosso formulário POST, que é o nome do campo nome. Eu vou repetir aqui os mesmos procedimentos, somente substituindo os nomes dos campos. Marca pelo campo marca, preço pelo campo preço, descrição pelo campo descrição, e a imagem, aqui daí nesse caso, pessoal, a nossa imagem ela não vem do formulário através de post. Aí nós vamos ter que usar o nome que foi utilizado lá na Super Global Files. Então nesse último nós iremos tirar o nome do post e recebê-lo através da variável de files que está dentro de upload na posição name. Depois de realizado esse processo, agora sim, nós iremos armazenar a nossa informação na base de dados. Utilizaremos o método execute. E se depois disso tudo as informações ocorrerem de forma correta, ele terá o retorno de sucesso e a mensagem produto cadastrado com sucesso. Agora sim, voltaremos o nosso retorno e diremos que ele irá retornar de forma com sucesso, dizendo produto cadastrado com sucesso. Vamos tirar esses espaços a mais aqui do arquivo, tirar todos os espaços a mais, que agora não precisam mais ser necessários.
Vamos agora salvar o nosso produto e ver se a informação foi gravada também na base de dados. Voltaremos na nossa página e iremos salvar o nosso produto. Agora sim, produto cadastrado com sucesso. E depois de salvo, o arquivo form produto já está configurado para redirecionar para a nossa página de index. Vamos então realizar o cadastro de 3 produtos e depois voltaremos para fazer o processo de carregamento desses nossos arquivos dentro de index. Voltaremos no botão cadastrar novo produto e além da Smart TV, vamos cadastrar um tablet da marca XXX com o preço de 1.500, a descrição tablet XXX, tamanho médio. Estou inventando aqui uma descrição, tá, pessoal? E vamos procurar a imagem do tablet. Podem salvar o produto, ele vai dizer que salvou com sucesso. E vamos cadastrar também o terceiro produto, que é o smartphone. Smartphone, marca YYY, do valor de 3.500. Descrição, smartphone YYY 6 polegadas. Procurar o arquivo smartphone e salvar. Vamos observar a nossa base de dados no PHP-MyAdmin para verificar se os registros estão presentes. Iremos na nossa base de dados, aula 40, e na nossa tabela produto. Observaremos que lá já foram incluídos os 3 produtos. Mais uma vez lembrando, tá, pessoal? O processo de upload de arquivos pelo PHP é um processo simples, não é complexo, mas a gente sempre tem que verificar, fazer as validações não só do lado do nosso cliente, mas também as validações do nosso lado servidor. Lembrando que nós temos que verificar também se a pasta definitiva que nós estamos colocando no nosso arquivo tem permissão de escrita. Agora, para finalizarmos aqui o processo da listagem dos nossos produtos na página index, vamos observar aqui, pessoal, o que é que a página index está aguardando para que seja realizada a exibição dos nossos produtos. Então a nossa página index.php, ele está aguardando informações. A gente pode mandar através de sucesso, além do status sucesso, uma mensagem personalizada e a posição dados. Observem que aqui no nosso campo dados, nós vamos mandar um conjunto de informações. Um conjunto de informações pode ser mandado dentro de um campo através de colchetes. Então a gente deve iniciar aqui um colchetes, terminar aqui um colchetes, e todos os restantes de informação separados por vírgula devem estar entre jogo de chaves. Lembrando que essa é só uma explicação mais ampla de como funciona o formato JSON. Mas a gente não vai ter tanto esse detalhamento aqui porque a gente não precisa se preocupar com isso. Se nós fizermos um array associativo de forma correta no PHP, depois a gente simplesmente utiliza a função JSON encode, que aí o próprio PHP vai ficar encarregado de converter ele para o formato correto em JSON. Lembrando que index.php é o arquivo que vai listar essas informações, né? É isso que ele está aguardando. Mas na verdade nós devemos processar todo esse restante do código no arquivo listar produto.php. Então dentro de listar produto nós faremos o seguinte: abriremos aqui o nosso PHP e para agilizar o procedimento nós voltaremos no arquivo salvar produto e vamos copiar os dados do PDO. Vamos copiar aqui os dados do nosso PDO para agilizar o processo. Depois de montados os dados do nosso PDO, vamos montar um SQL recuperando todos os produtos que estão cadastrados, ordenando por o último produto que foi cadastrado deve aparecer por primeiro, né? Para que ele vá colocando os mais recentes por primeiro. Montaremos o nosso SQL através de select, os campos que nós queremos retornar. Nós retornaremos os seguintes campos: nome, marca, preço, descrição e imagem da nossa tabela produto, ordenando
order by produto ID desk. Como o nosso select não vai recuperar informações do nosso usuário, nós podemos utilizar o método query, que é mais rápido. Então retornaremos os nossos dados através do método do PDO, query, onde executaremos o nosso SQL, e a partir daí iremos retornar através da função fetchAll. Mas aqui, pessoal, só para que o nosso fetchAll não retorne duplicado as informações ali do nosso array, que é o que acontece por padrão no PDO, a gente vai utilizar o PDO para que ele retorne somente através de um array associativo. Aí nós vamos utilizar a função PDO, fetch associate. Eu vou deixar aqui na descrição o detalhamento do PDO fetch associative. Depois de recuperados os nossos dados, nós vamos montar o nosso retorno. Muito parecido com o que nós fizemos no outro arquivo. O nosso retorno será um array associativo com as posições status igual a sucesso, a mensagem com os dizeres lista de produtos recuperadas com sucesso e por último os nossos dados, que irá retornar o nosso array dados. Estamos colocando aqui um array já pronto dentro de um outro array que estamos montando. Por último, para montar o retorno, montaremos echo JSON encode, que é para fazer a nossa conversão do nosso retorno. E nós vamos verificar que o nosso arquivo index já está preparado para receber as informações corretas de listar produto. É por isso que existem as divisões de time na nossa área de desenvolvimento. Enquanto nós podemos ter um time focado para o desenvolvimento do front-end, nós podemos ter um outro time responsável pelo desenvolvimento back-end. Só que lembrem-se, esses times eles devem sempre ter uma comunicação integrada, para que um possa devolver os dados que o outro está esperando. Certo, pessoal? E aí, gostaram do PHP? Hoje a gente encerra o módulo de PHP para que nós possamos, a partir da próxima aula, começarmos o JavaScript. Obviamente que dentro do nosso tempo, nós não conseguimos explorar todas as possibilidades diferentes dentro de PHP. Mas lembre-se sempre de acompanharem a documentação oficial e continuem treinando. Afinal, programação é muito treino. Se ainda não se inscreveram no canal, apertem no botão inscrever-se. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Até a próxima aula!